Bom dia, meus irmãos. Hoje amanheceu assim, uma chuva danada, não teve como ir trabalhar na obra, mas é gostoso isso aqui, né? O clima gostoso, o vitrine do lago. É assim que está o nosso refúgio hoje. Muito lindo esse lugar aqui. E muito breve, com a graça de Deus, estaremos todos juntos aqui, aguardando o Senhor vir nos buscar pelas nuvens dos céus. Um forte e grande abraço a todos. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Uma satisfação enorme revê-los em mais essa oportunidade de podermos abrir a palavra de Deus e poder estudar a palavra de Deus juntos. É muito gostoso, realmente. Eu gostaria, antes desse momento de estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de podermos abrir a Tua palavra e estudar. Nos ensine, através do Teu Santo Espírito, através do Teu texto sagrado, a realmente entendermos a Tua palavra, entendermos a nossa missão e principalmente cumprir com a nossa missão. Perdoe onde temos faltado, capacita-nos, Senhor, a trilhar nos caminhos que Tu tens preparado para nós e nos proteja e nos guarde e nos dirija. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos aqui no rancho de apoio, que hoje amanheceu chovendo desde a madrugada, choveu bastante hoje. A chuva deu uma amansada agora. E aí o jeito foi gravar aqui na área do rancho de apoio, do condomínio Vitrine do Lago. Nós estamos aqui construindo a minha casa agora, que muito breve, pela graça de Deus, estaremos morando aqui. Um outro irmão já construiu, já tem ali a casa dele, e já tem outros alinhados. E já 30 e poucas pessoas já adquiriram imóvel aqui e estarão também construindo em muito breve. Aqui é um condomínio pequeno, tem 100 e poucas unidades. Os condomínios de beira de lago aí tem 700, 800, 1.500 unidades. Mas aqui o Vitrine do Lago é pequenininho. É um lugar muito reservado, com a natureza muito preservada, como vocês veem aí na própria imagem mesmo, aqui em volta do próprio rancho de apoio. Então é realmente um lugar especial. Aqui é cercado de fazenda, não tem condomínios em volta. Então é muito interessante pensar nessa hipótese de você vir fazer parte da nossa família, a família Vitrine do Lago. Essas aves cantando que vocês estão ouvindo aí é ao vivo e a cores. Estamos aqui no meio da natureza. Muito bem, ensina-nos a orar. A lição 2 desse novo trimestre. Aqui nós temos Lucas, capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar e quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Muito curioso, né? Aqui nós estamos falando de pessoas de linhagem judaica. Esses apóstolos eram judeus e eles pensavam que sabiam orar, pensavam que tinham aprendido na religião deles e estavam aqui. Ao ver Jesus se comportar, ao ver Jesus desempenhar sua missão, eles perceberam que tudo que ele sabia, eles só tinham certeza de uma coisa, que não sabia nada. Por isso pediu Jesus para que ensinasse eles a orar. Assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar, certamente de uma forma diferente do conteúdo tradicional, que já tinha mudado muito o rumo das coisas. Por isso que Jesus, em algumas situações, acabou criticando esses líderes religiosos, falando do que eles faziam no meio das praças e outros lugares para se exaltar, né? E temos a parábola do publicano e do fariseu, justamente também mostrando um desses paralelos feitos pelo nosso Salvador. E aqui estavam os discípulos pedindo eles para orar, aprender a orar como João ensinou os discípulos dele, eles queriam também aprender a orar daquela mesma forma.
E aí nós temos a conhecida oração do Pai Nosso, que Jesus apresentou, que nada mais é e nada menos é do que o mini salmo, em toda a sua essência. E isso é, claro que feita de forma sincera, não em forma de reza, em forma sincera, com o coração ligado, conectado e adequado à situação real que nós estamos vivendo. Pense nisso, é muito profundo. No segundo tema, promovendo o uso de salmos na oração. Aqui temos a indicação de analisarmos o Salmo 105, verso 5, Colossenses 3,16 e Tiago 5,13. Nesses textos bíblicos, nós percebemos que a classificação e a adequação são fundamentais na essência da avaliação desse salmo, mas que esse modelo de oração já é um modelo bem mais amplo. A oração manifesta aqui nesse salmo. O salmo, irmãos, ajustado na nossa oração, na nossa situação, é muito bacana. Ele promove o sentimento de aproximação real de Deus, como se a gente estivesse falando de fato, face a face, com esse Deus maravilhoso que é nosso Pai. Falando com Cristo, o Filho, que é o nosso irmão mais velho. Falando com o Espírito Santo, que está aqui em missão plena, cuidando do povo de Deus, cuidando dos seres que um dia passarão para dentro dos portais da cidade santa. Pense nisso. É lindo demais observarmos esse princípio da oração, tanto nela mais simples como a oração do Pai Nosso, como nesse salmo que nós acabamos de analisar. Aqui nós temos o terceiro tema, confiança em tempos de dificuldade. Aqui temos o Salmo 44. Irmãos, quando lembramos dos feitos passados da nossa história e dos feitos passados da história do povo de Deus, isso numa oração deixa bem claro, meus amados, que nós falamos com Deus abertamente, como se estivesse falando verdadeiramente com Ele face a face. Isso é o que aconteceu aqui no Salmo 44 e é o que acontece quando repetimos a mesma cena, falando com Deus assim abertamente, relembrando dos feitos da nossa história, que Deus atuou na nossa história e na história do povo de Deus. É um paralelo muito importante a ser usado nas nossas orações, que isso de fato demonstra que não estamos fazendo uma reza, uma rotina, uma oração que não vai passar do teto, mas estamos de fato conversando com Deus, com aquele que é o nosso Criador e mantenedor. Pense nisso. É muito profundo. No quarto tema, um salmo de desespero. Interessante, hein? O Salmo 22 agora. Irmãos, no suplício da morte de Cristo, ele falou esse salmo. Deus meu, por que me desamparastes? E o mais curioso é que se nós analisarmos o conteúdo entre os versos 7 e 8 desse salmo aqui, 22, nós vamos perceber que os fariseus que estavam ali por perto, aqueles inimigos de Cristo, que se declararam inimigos de Cristo, sendo membros e líderes da igreja, da religião dele ali, eles fizeram a mesma coisa. Tipo, você confiou no Senhor? Que o Senhor que o livre. Aí de cima, desce daí agora. Você não fez tão bem aos outros, não confiou, a sua fé não foi grande para fazer tanto milagre como você fez? Faça isso agora, desce daí. Irmãos, que coisa mais incrível o que está expresso nesse Salmo 22, irmãos. Cristo, no momento de desespero, clamou esse salmo aqui, clamando a Deus. E os fariseus fizeram exatamente o que as pessoas que estão desconectadas com Deus, independente de estar na religião ou não, independente de estar dentro da igreja ou não, o que as pessoas fazem. Porque uma coisa é ter religião de fachada, religião que não tem nada a ver com a realidade. Outra coisa é viver de fato a fé ensinada na palavra de Deus. Seja ela dentro da igreja, seja ela dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar. Então, na hora do desespero, nós só clamaremos a quem nós temos certeza que pode nos ajudar, e ninguém mais do que o Senhor dos Exércitos. Na nossa fragilidade,
nós sofremos desespero. Isso prova a humanidade de Cristo, o que ele viveu ali naquele momento. E ele clamou. E é um exemplo para nós fazermos a mesma coisa. Não importa diante de que situação estamos. O que importa é que Deus foi com ele foi vitorioso e seremos todos vitoriosos da mesma forma. Seja ao ter que descer à mansão dos mortos e ressuscitar para abraçar com o Senhor um dia, ou seja, para vencer aquele momento duro e ser vitorioso, passando por cima da morte. Sendo vitorioso e continuar tendo oportunidade de lutar, de vencer e de viver, sendo um instrumento nas mãos de Deus para a honra e glória dele, condução de muitos aos pés de Cristo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, do desespero à esperança. Aqui nós temos o Salmo 13. Irmão, se a gente lê esse salmo com calma, tranquilo, nós vamos perceber que mesmo em meio ao desespero, diante da morte, o salmista não deixou de lutar, tipo Jacó, lá no vale de Jaboque, lembra? Ele lutou com Deus para ter a bênção de Deus. Mesmo diante da morte, ele não abriu mão de lutar, ele não abaixou a cabeça, ele não se entregou. Ele não foi pessimista, ele foi otimista. Ele foi fiel, ele foi presente, ele não abriu mão de lutar. Lutou com Deus, no bom sentido da palavra, para receber a grande bênção que ele recebeu, mesmo tendo saído mancando daquela luta. Mas foi um exemplo de fé, nasceu Abraão, que se tornou progenitor da fé hebraica, da fé islâmica e da fé cristã. Isaac gerou Jacó, olha a genética de fé que foi produzida desse indivíduo que teve fé para lutar com Deus. Muito legal a gente ver o que pode ser desenvolvido numa relação íntima de fé com Deus. Os resultados andam por gerações. E quando o Senhor voltar, nós no céu teremos muita surpresa de pessoas que se renderam aos pés de Cristo graças ao meu e o seu exemplo, graças à minha e à sua luta que nós tivemos, que nós nem sabíamos que tinha dado em tudo aquilo que deu. E lá teremos grandes surpresas. Pense nisso. A luta de Jó, lá no passado, da mesma forma, até hoje, está fortalecendo gente nos leitos da morte para tudo quanto é lado. É muito importante o desenvolvimento da fé, da relação com um Deus verdadeiro, e isso fortalece o nosso sistema imunológico, ele fica forte, ele fica poderoso para enfrentar qualquer situação. Nós não desistimos. É essa a mensagem que esse salmo procura nos mostrar. Do desespero à esperança. E outro detalhe, ele não deixou em momento algum nesse salmo, apesar de todo o desespero descrito aqui por ele, ele não deixou de engrandecer e de louvar o nome de Deus em momento algum, seguro de que o Senhor o resgataria do desespero e o levaria à verdadeira esperança. Esperança da vitória. Muito importante isso. No sexto tema, restaura-nos novamente. O Salmo 60, verso de 1 a 5. Irmãos, muitos querem e pedem muito ao Senhor, pede demais, clama, pede, mas não estão dispostos a renunciar a nada. E fé sem renúncia, meus irmãos, é uma perdição, irmãos. É uma verdadeira fábrica de religião fria. É uma verdadeira fábrica de religião de fachada. É uma geração de hipocrisia indiscriminadamente. De crentes hipócritas que surgem exatamente do absoluto reinado de fé sem renúncia. E lembrando que Paulo escreveu em suas cartas que sem fé verdadeira, é impossível agradar a Deus, quanto menos
alcançar bênçãos do Senhor, alcançar algum favor de Deus durante as súplicas das nossas orações. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdadeira fé, ela está recheada o tempo todo de redenção e de restauração. Restauração em quem exerce uma fé verdadeira é uma coisa plena e absoluta o tempo todo. É diário. Nós passamos por redenção diária, por restauração diária. Seja na nossa fé, seja na nossa vida. De acordo com a vontade de Deus e com o que é melhor para mim e para você, Deus vai colocar sim. Porque nós temos e vivemos uma fé verdadeira, dinâmica. Fé viva que gera obras. Não a fé hipócrita que só olha o próprio umbigo, fortalecendo o egoísmo, fortalecendo o egocentrismo e não tem nada que defina um caminho seguro para quem vive uma fé sem obras, quem vive essa fé sem renúncia alguma. O verdadeiro crente, meus amados irmãos, o tempo todo, daqui ou dali, ele está vivendo algum tipo de renúncia, para que ele consiga crescer na fé. Não é troca, é uma coisa simultânea na caminhada, na jornada daqueles que trilham o caminho da fé. Pense nisso, é muito sério isso. O 7º tema, conexão íntima. Eu queria citar um texto aqui do livro Educação, página 114 e 118, que diz o seguinte: quantas vezes, pelas palavras de um cântico sagrado, se abrem na alma as fontes do arrependimento, da fé, da esperança, do amor e da alegria. Ó Senhor, é verdade. Ao cantarmos hinos de louvores a Ti, ao salmodiarmos durante as nossas orações a Ti, ao conversar abertamente contigo em forma de salmos, isso nos conforta e nos dá a certeza de conexão limpa e segura durante a nossa jornada cristã. Nos fortaleça, Senhor, a nossa fé, nos capacite para que possamos de fato, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade e Te servir dessa forma também. Porque temos a certeza, de acordo com a Tua palavra, que Tu procuras a tais que assim o adorem. E assim Te suplicamos que transforme o nosso coração, nos restaure a nossa condição real, para que tenhamos uma condição real de relacionamento contigo durante nossas orações e durante toda a nossa vida. E que diante de Ti e diante dos homens possamos sermos sempre vistos como aqueles que Te servem em espírito e em verdade. Prepare-nos, Senhor, para o Teu reino e fortaleça-nos ao cumprimento da nossa missão. É o que Te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.